Alô, alô, amigos da internet, Papo de Aluno no ar. Muito boa noite a todos. Meu nome é Lucas Cardoso, aluno do segundo A da Benedita Freire de Macedo, e esse é mais um programa Papo de Aluno aqui na nossa página do programa. Primeiramente, quero dizer muito boa noite aos meus companheiros que estarão aqui nesta entrevista. Boa noite, Giovana. Boa noite, Lucas. Boa noite a todos. Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Giovana, faço parte do Grêmio da Benedita Freire. É uma alegria estar aqui com vocês. Qualquer dúvida, qualquer coisa, mandem aí no chat que estaremos aqui ligadinhos, tá bom? Boa noite, Maico! Boa noite, Giovana. Boa noite, gente. Tudo bem? Meu nome é Maicon e eu sou do primeiro B. E boa noite, coordenadora Patrícia. Boa noite, Maicon. Boa noite, pessoal de casa. Mais um papo de aluno com essa turminha especial, hoje também com a nossa convidada mais do que especial, Ludmila. Eu já venho começando a agradecer pela sua participação, disponibilidade. A gente tem um projeto muito legal com essas crianças, que eles são crianças, não, jovens, porque eles são do Grêmio, né? Bem ativo o Grêmio da nossa escola, e a gente tenta trazer aí o protagonismo para esses jovens, que eles participem, que eles sejam atuantes, que eles aprendam, porque essas lives elas são um aprendizado muito grande para cada um de nós, todos, né? Porque cada um que passa por aqui é uma história diferente, são coisas que a gente às vezes nem imagina, né? Que a gente acaba descobrindo e aprendendo com vocês. Então, sempre é um prazer muito grande, né? E já quero, desde já, agradecer a sua participação. Tudo bom, Davi? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Davi, sou integrante do Grêmio Estudantil e hoje estamos com a Ludmila Saharovski. Certinho o seu sobrenome? Finalmente alguém diz o meu sobrenome certinho da primeira vez. É. Você ensaiou? Um pouco, né? Boa noite, então, Davi, Patrícia, Lucas, Maicon, Giovana. Boa noite a todos que estão nos assistindo. É um prazer muito grande estar com vocês, uma alegria. Agradeço demais o convite. Vamos ver se esse papo de aluno vai ser realmente bom para todos. Espero que seja. Na Áustria, onde nasceu em um campo para refugiados da guerra em Salzburg, após a Segunda Guerra Mundial. Na década de 50, emigrou com os pais russos para o Brasil, fixando-se em São Paulo. Mora em Jacareí desde 1965, onde consolidou sua carreira na área cultural. Descobriu a pintura na adolescência, vendo seu avô preparando as tintas de têmpera. Professora, escritora, jornalista, tradutora, artista plástica e bordadeira, casada, mãe de 4 filhos e avó de 4 netos, tem 13 livros publicados, 8 em coletâneas e 5 individuais, entre poesias, crônicas, peças teatrais, ficção, nanoscontos, contos infantis e história familiar. Assina há 49 anos, desde 1972, crônicas nos jornais e revistas locais e regionais. Faz parte de um grupo de bordado em sua casa e outro em São José dos Campos. Entre os principais prêmios recebidos está o Revelação de Poesia Feminina da Rádio do MEC do Rio de Janeiro, em 1984. O Troféu Nogueira da Gama, recebido em 2009 da Academia de Letras de Jacareí, foi autora homenageada no 2º Prêmio de Literatura de São Francisco Xavier em 2014. Premiada nos mais importantes salões de arte contemporânea de São Paulo. Tem seu nome batizando a Biblioteca da Faculdade de Educação Teresa Porto Marques. Faz parte da UBE, União Brasileira de Letras, seção da Paraíba. É blogueira desde 2004, onde conta a história de Jacareí desde 1900 até 1950. No Facebook, encontra-se a página Tempo Submerso, onde está o making-off do livro de mesmo nome.
Nesta obra, ela conta a história de sua família em um período difícil da história da Rússia, a Revolução Bolchevique. Como ela mesma diz, enfim, eu escrevo, pinto e bordo. Agora é com você, Lucas. Então, Ludmila, a Revolução Russa foi um período de conflitos, iniciado em 1917, que derrubou a monarquia e levou ao poder o Partido Bolchevique. Nesta mesma época, o seu avô fugiu do país, levando a esposa e seu filho, e o filho. A senhora pode nos contar como foi esse período na história da sua família? O que seus avós contavam desse período na Rússia? Então, a história da minha família é uma história de perdas, é uma história de dor, é uma história de muita tristeza, que sempre permeou a vida de meus pais e principalmente dos meus avós, porque eles se viram longe dos familiares, longe da pátria. Os meus pais, assim, jovens ainda, minha mãe terminando a faculdade de medicina, o meu pai terminando a faculdade de engenharia mecânica, eles tiveram que abandonar tudo e ir para a guerra. Mas a história começa antes, né? Começa com meu avô, que era oficial czarista, e eles, quando começou a Revolução Bolchevique, ele estava recém-casado. E, na verdade, o meu pai não veio com eles quando eles fugiram. O meu pai, ele já nasceu no exílio deles na antiga Iugoslávia. Então, o que a gente pode falar de guerra e de revolução, não é? Morte, dor, separação, e parece que as pessoas não aprenderam até hoje que viver em paz é a única forma certa de se viver no mundo, não é? Sim, é mesmo. Eu não vou entrar muito nessa história, Lucas, porque nós temos um tempo mais ou menos restrito, e eu sei que vocês têm muita curiosidade, muitas perguntas, então já me coloco à disposição de vocês para a gente fazer uma live só sobre esse período, que inclusive eu relato no meu livro Tempo Submerso. Olha, legal, ó. Hein? Legal. Muito bacana. Que está esgotado, está aguardando a segunda edição, que foi transcrito para o inglês também. E para a gente resumir o que foi uma tragédia familiar em poucos minutos, fica muito complicado, mas foi realmente um tempo muito sofrido. Claro. E, bom, seus pais moravam na Áustria, certo? Não. Onde a senhora... O meu pai morava na Iugoslávia, a minha mãe morava em Moscou, na Rússia, e quando começou a Segunda Guerra, o meu pai alistou-se ao exército alemão para tirar os comunistas da Rússia, e a minha mãe foi trabalhar num campo de guerra, né, no campo, no front, para fazer as amputações dos soldados que estavam mais feridos e não podiam ser transportados. E com o final da Segunda Guerra, a mãe não conseguiu voltar para a cidade dela, porque as estradas estavam todas bombardeadas, não é? Então, ela tomou o único caminho que todo o pessoal que trabalhava com ela nesse campo de medicina tomou. Ela tomou um trem e foi parar em Salzburg, na Áustria. E os meus avós também, que tinham perdido tudo, então, outra vez na Iugoslávia, porque a Alemanha perdeu a guerra, eles foram os perdedores, não podiam mais ficar também no país que estavam. Eles também saíram da Iugoslávia e foram para esse campo de refugiados em Salzburg, na Áustria, chamado Lagerparch. Hoje, esse campo, eles estão assim, estudando uma maneira de transformar esse campo num museu, né, de refugiados. E
nesse campo, então, eu nasci e vivi 4 anos da minha vida até que nós pudéssemos ser recebidos por um país que, no caso, foi o Brasil que nos aceitou. E como a senhora já falou, né, que nasceu em um campo de refugiados em Salzburg, você tem alguma memória dessa época ou só sabe pelo relato das pessoas, assim? E como foi essa fase? Então, a memória que eu tenho, ela foi sendo corroborada pelas histórias dos meus pais e dos avós, não é? Então, alguma coisa que eu tinha assim uma vaga lembrança, eu perguntava para eles, eles confirmavam. O que eu lembrava era a minha fantasia, eles também confirmavam que não tinha acontecido, não é? E eu lembro que esse campo, quando terminou a Segunda Guerra, a Áustria se ofereceu para receber os refugiados e foram feitos 3 campos de refugiados. O primeiro, ele foi coordenado pelos norte-americanos, o segundo foi coordenado pelos franceses e o terceiro foi coordenado pelos italianos. Então, nós ficamos no campo de refugiados coordenado pelos norte-americanos, que, segundo me contam, era o campo mais organizado. Era assim um espaço com grandes barracões de madeira. Esses barracões eles eram divididos em quartos que eram ocupados por cada família. Havia uma cozinha comunitária. Uma vez por semana nós recebíamos mantimentos, recebíamos roupas. Foi criada uma igreja ortodoxa nesse campo que nós ocupávamos. Foi criada essa igreja, onde os jovens então podiam se casar, podiam batizar os filhos. Foi criada uma escola para as crianças que já estavam em idade escolar e precisavam ser alfabetizados. Inclusive, eu comecei a ser alfabetizada no alfabeto cirílico, né, que é o alfabeto russo, nessa escola. E a vida das crianças lá realmente não tinha grandes problemas. A gente saía para os bosques, brincava, recolhia cogumelos para sopas, dormia ouvindo histórias. O meu avô contava histórias para a garotada ali da nossa quadra, contava as antigas histórias de contos de fada russos. Então, eu cresci num ambiente assim onde eu não senti nenhuma opressão. É diferente dos campos de refugiados que a gente vê agora com essas crianças famintas e sujas e tentando a vida sem a gente saber se realmente eles vão ter direito a um futuro feliz, como eu tive. Sim, sim. Ludmila, seus pais viveram na Europa durante o período da Segunda Guerra Mundial, né? Sim. Como que foi esse período para sua família? Olha, eu não sei lhe dizer assim com certeza, porque a vida na Europa praticamente foi do meu pai, na Iugoslávia. Minha mãe ainda vivia na Rússia, não é? E o que eles me contam, sempre uma vida com muitas dificuldades, porque você imagina você precisar deixar a tua pátria, no caso dos meus avós, ir para um outro país, com outro dialeto, com outros usos, com outros costumes. Não é uma vida muito fácil, mas a vontade que eles tinham de sobreviver e de encontrar um lugar onde eles pudessem constituir a família e planejar um futuro, eu acho que os motivou a enfrentar todas essas dificuldades e, no fim, a gente venceu, né? Estamos nós aqui bem no Brasil, bem obrigada. E, Ludmila, vimos que, obviamente, você veio para o Brasil, né? Quais são os motivos que levaram a sua família a vir para cá? Então, na verdade, quando você mora num campo de refugiados, você não tem muita escolha para onde que país vai te aceitar. Então, obviamente que, como todos os refugiados daquele campo na Áustria, os meus pais também queriam fazer
a chamada América, não é? Todo mundo queria ir para a América, que era o país emergente, era o país assim dos sonhos de todos os estrangeiros. E nós tivemos vários amigos que emigraram para os Estados Unidos realmente, e nós fomos ficando, nós fomos rejeitados por uma série de países, fomos rejeitados pelos Estados Unidos, fomos rejeitados pelo Chile, pela Argentina, fomos rejeitados pela Venezuela. E por quê? Primeiro, porque era um casal que tinha uma criança pequena, eu no caso, né? Então algum dos adultos, em vez de trabalhar, teria que tomar conta dessa criança. E segundo, porque o meu avô, ele era portador de tuberculose crônica, que ele tinha essa doença, ele teve durante ainda a Revolução Bolchevique. Ele nunca mais conseguiu curar essa tuberculose. Então, ele tinha períodos em que ela estava assim, em que a gente convivia naturalmente com ela, sem nenhuma crise, mas ele tinha períodos em que essa tuberculose estava ativa, que ele tossia sangue, e a gente tinha que separar todos os utensílios, as toalhas, não é? E ninguém queria um tuberculoso no seu país. E aí no Brasil, como tinha muito tuberculoso, eles disseram, um tuberculoso a mais, tudo bem, vamos lá, venham para cá. E os meus pais também, eles não vieram como os imigrantes, por exemplo, os italianos, os japoneses que vieram para trabalhar na lavoura, não é? A minha avó era professora de literatura, embora ela não pudesse dar aula de literatura russa, porque na época ninguém se interessava por literatura russa no Brasil, mas ela era uma pessoa com uma formação universitária, né? O meu pai era engenheiro, a minha mãe tinha recém saído do 5º ano de medicina, então era uma mão de obra que interessava o Brasil. Tanto que quando nós viemos para cá, nós nem sabíamos para onde nós seríamos encaminhados. E, para sorte nossa, fomos encaminhados para São Paulo, se bem que outros amigos nossos foram encaminhados para o Paraná, para Santa Catarina e alguns para o Rio Grande do Sul. Sempre aqui para o Sudeste, não é? Sim. Ludmila, a Daisy Campos, ela quer saber como que pode adquirir o seu livro. Acho que deve ser O Tempo Submerso. Então, infelizmente, O Tempo Submerso, como eu falei para vocês, está esgotado, mas eu estou aguardando uma segunda edição que vai ser feita em Portugal, ainda até o final desse ano. Aí eu coloco lá no meu Face, eu coloco de que forma ele pode ser comprado, adquirido. Se bem que alguns amigos meus têm conseguido comprar alguns exemplares pela internet na estante virtual. Precisa dar uma olhadinha aí se tem algum sopa aí. Sim. E voltando a falar como você chegou aqui, que o Davi fez uma pergunta, e como chegaram à cidade de Jacareí? Na verdade, eu cheguei a Jacareí casada. Quando nós chegamos ao Brasil, nós ficamos de quarentena na Ilha das Flores, no Rio de Janeiro, que hoje também é um museu. Aliás, que hoje está de posse da Marinha. Eu estive lá recentemente, queria ver se eu tirava umas fotos, mas não foi permitida a minha entrada. E desse lugar aí, que era como é que eu vou explicar para vocês? Parecia um grande hotel, não é? Onde cada hóspede ocupava um quarto, a gente tinha as refeições, enquanto aguardava para onde que o governo brasileiro iria nos encaminhar. E quando chegou a nossa vez, nós fomos encaminhados para a aldeia de Carapicuíba, em São Paulo, por conta de minha mãe e meu pai já terem conseguido emprego nessa cidade. Ficamos morando perto de uma aldeia indígena, literalmente, saúde! Literalmente perto de uma aldeia indígena em Carapicuíba, onde eu convivi com
com garotos completamente diferentes de mim, eu diferente deles, né? A gente se olhava assim com curiosidade, eles bem moreninhos, de olhinho puxado, cabelo liso, eu branquela, de olho verde, sem falar um A em português. Foi assim uma fase muito engraçada para mim, dessa experiência aí com os primeiros habitantes brasileiros, literalmente. Quando a gente estava no campo de refugiados, o pessoal dizia assim: ah, vocês vão para a terra dos papagaios, dos macacos, das bananas, tem cobra lá que anda no meio das estradas, e tem índio, e realmente nós viemos. Não tinha macaco, não tinha papagaio, mas tinha índio, né? E depois o meu pai foi conseguindo outros trabalhos, nós ficamos realmente bem, vou dizer assim, ficamos bem na fita quando começou a indústria automobilística aqui no Brasil, porque o pai ele fez engenharia mecânica e falava perfeitamente o alemão, não é? Então ele foi trabalhar na gloriosa Volkswagen do Brasil, e aí nós fomos morar em Santo Amaro, onde eu estudei, onde eu fiz grandes amigos, onde eu passei minha adolescência, e depois, por intermédio de um casal russo, que também que a Xênia estava recém-vinda para o Brasil e casou-se com um médico de Jacareí, eu vim a conhecer o que foi então o meu primeiro marido, e ele me trouxe para o Vale do Paraíba, me trouxe para Jacareí. Foi assim que eu vim parar em Jacareí. Nossa, é uma roda para um monte de lugares. Nossa vida vai tomando caminhos que a gente nem imagina, né? Ludmila, a gente, lógico, né, que mudar de país para uma criança, para qualquer pessoa, né? Muito difícil, é uma nova cultura, uma sociedade totalmente diferente, mas eu acredito que para você aí, criança ainda, o idioma tenha sido um grande desafio, né? Então, a gente queria saber como foi essa adaptação à nova cultura, nova realidade, é um povo totalmente diferente, não tinha os macacos, nem os papagaios, mas com certeza bem diferente daquilo que você viveu, né? E já tinha passado em outros tempos na Europa. Então, a minha adaptação ao Brasil foi muito difícil. Muito difícil porque, primeiro, os meus pais... Naquela época não tinha maternal, pré-primário, você entrava diretamente já no primeiro ano do grupo escolar, não é? E eu, para dizer a verdade para vocês, eu falo sem sotaque a partir do ginásio, porque todo o meu curso primário eu fiz com muito sotaque, com muita dificuldade, sofri muito bullying, fazia xixi nas calças todo dia na escola para eles me mandarem para casa, porque eu não entendia absolutamente nada do que estava escrito naquela lousa, com aquelas letras, com aquele alfabeto nosso, não é? Romano, que eu absolutamente... Para mim era assim, eram hieroglifos, né? Hieróglifos. Porque eu já tinha começado a ser alfabetizada pela minha avó no alfabeto cirílico. Eu já estava começando a ler, a escrever alguma coisa. Aí você mudar do cirílico para o latino, né? É completamente diferente. Fora que eu não entendia o que os professores explicavam. Aí, com a graça de Deus, um pároco, ele percebeu que esse problema não era só meu, um pároco de uma paróquia ortodoxa de Vila Alpina, e aí ele criou uma escola para nós, crianças, não é, russas, onde nós aprendíamos o português, a história, a geografia, a matemática em russo. E aí, para passar para o português também era outra tragédia, porque meus pais também não conheciam o idioma português. Então, como é que a minha avó ela tomava as lições de mim? Ela fazia, por exemplo, o ditado, não é? Em russo. Eu tinha que escrever em russo,
traduzir aquilo que eu tinha escrito para o português. Aí ela tirava o que eu tinha escrito em russo, e do português eu tinha que verter novamente para o russo, para ela ver se eu tinha realmente escrito e entendido o que eu estava escrevendo. Então, assim, foram aulas, eu ficava, sei lá, 4 horas, 5 horas na escola de manhã, e depois eu ficava a tarde e a noite inteirinha em casa, aprendendo, não é? Estudando, eles tentando entender, não é? A história do Brasil para me contar, a matemática tentando também me facilitar as somas, as adições, as divisões, porque em russo também a gente usava, eu não sei como chama-se isso, é um aparelhinho que tem um monte de bolinhas que você vai manipulando aquelas bolinhas e você faz... Ábaco, isso. Eu estava com medo de dizer errado, de repente falar o nome de algum instrumento musical. Então, para a gente fazer aquela matemática naqueles cadernos riscadinhos, quadriculadinhos, não é? Tudo era diferente, tudo era difícil. Mas consegui. Outra coisa também foi o bullying que eu sofria, porque, para falar a verdade, Ludmila Sakharovskaya não era um nome comum naquela época. Então, o povo dava muita risada, primeiro da minha pronúncia, segundo do meu nome, terceiro do meu sobrenome. Eles me chamavam de saca-rolha, davam risada, eu dava risada junto, porque eu lá sabia o que era saca-rolha, não sabia. Tanto que no terceiro ano primário, eu inventei um nome para mim. E os meus amigos até o ginásio passaram a me conhecer por este nome que eu tinha inventado. Porque o nome Ludmila em russo, ele tem muitas variantes de apelidos. Você pode falar Mila, você pode falar Luda, você pode falar Lulia, e você pode falar Lúcia, e você pode falar Milatka. Então eu achei que Lúcia era muito parecido com Lúcia, e eu passei a ser Lúcia para todos os meus amigos, que eu acho que só descobriram que o meu nome era Ludmila depois que eu me casei e que a gente entrou em contato novamente. Mas é porque era muito difícil. Eu imagino. E a carreira de tradutora começou logo cedo, então, né? A duras penas começou cedo. A senhora falou que já voltou algumas vezes na Rússia, né? Umas 6 vezes mais ou menos, né? Dessas 6 vezes, você foi lá para visitar alguém da sua família? Algum familiar seu? E como foi essa visita, esse reencontro? A primeira vez que eu voltei foi para trabalhar como tradutora e intérprete no Festival de Cinema de Moscou. Então vejam assim o que esse idioma desconhecido me proporcionou, não é? Eu traduzi os filmes russos para o português, porque traduzir do português para o russo eu já tinha algumas dificuldades de vocabulário por falta de prática da língua, não é? E nessa primeira ida, eu acho que foi depois das Olimpíadas. As Olimpíadas foram em 80, não foram? A primeira ida minha para a Rússia foi em 83. Nós íamos em 80 por conta das Olimpíadas, porque os meus pais ainda tinham muito medo de voltar para a Rússia e eles não deixarem os meus pais voltarem, porque eu esqueci de contar para vocês que para a gente vir para o Brasil, a gente destruiu todos os nossos documentos. Então, eu vim para o Brasil sem certidão de nascimento, que a Áustria não me deu certidão de nascimento, eu vim com uma certidão de batismo, e os meus pais se desfizeram dos documentos deles, porque a ideia desse campo de refugiados era que cada um fosse repatriado para a sua cidade, para a sua nação, para o seu estado. Como os meus pais já eram fugitivos, desde a minha família paterna já era fugitiva da Rússia, desde a época da Revolução Bolchevique, se eles fossem repatriados, eles seriam executados. O regime não teria clemência com eles.
Então, nós viemos para o Brasil como apátridas, que foi outra pecha na minha vida, que eu só consegui a minha naturalidade brasileira em 1973, mãe já de 4 filhos. Eu tinha 4 filhos brasileiros, marido brasileiro, e, no entanto, eu era apátrida. Em todos os meus documentos, inclusive meus diplomas, estava lá, naturalidade, apátrida, porque as pessoas não entendiam como que eu tinha nascido na Áustria e meus pais eram russos, e eu não era nem austríaca e nem russa. Foi por causa disso, né? Eu sempre dizia, bom, gato que nasce em forno não é biscoito. Então, eu também, como filha de pessoas de naturalidade indefinida, eu não tive como ter uma pátria de referência para mim. Eu mudei completamente de assunto e não sei se eu respondi a pergunta, que eu já nem me lembro a pergunta que foi feita, desculpe. Se na sua volta, a pergunta foi que se na sua volta à Rússia, você foi visitar a família, reencontrou as pessoas. E eu queria fazer uma perguntinha paralela. Você tem irmãos? Eu tenho um irmão. Nascido também fora do Brasil? Nascido no Brasil já, brasileiro. Então, a minha mãe faleceu em 1980 durante a Olimpíada que nós íamos assistir na Rússia. Então, foi assim um baque, uma tragédia. Ela tinha 52 anos, faleceu de um câncer super agressivo. E eu fiz a promessa para ela, porque tinha uma mala de coisas para levar lá para o pessoal dela, para as irmãs, para os sobrinhos. E quando apareceu essa oportunidade de eu ir para a Rússia junto com o pessoal do Consine, aqui do Brasil, claro que eu fui até a cidade da minha mãe. Levei a mala que a mãe tinha arrumado para eles, levei fotos, levei muitas lembranças. Foi assim uma época extremamente emocionante na minha vida, porque a minha avó, então, acho que com quase 80 anos, quis me pegar no colo, a neta brasileira dela, a neta perdida dela, não é? E o pessoal, os parentes todos queriam nos conhecer, nos olhavam assim como um pessoal que tinha vindo de uma terra mágica, Brasil, Brasil. Eles tinham assim, tem até hoje assim uma noção do Brasil que é o paraíso na terra, não é para eles. Um país tropical com tantas frutas, com tantos animais, com tanta história. E eu tive a felicidade de encontrar a minha avó ainda viva, e as 2 irmãs de minha mãe também, que tinham constituído famílias. Uma era médica também, a outra era engenheira nuclear. Eu as conheci, passei quase 15 dias com eles, na casa deles, na cidade deles. E os 4 irmãos da minha mãe, infelizmente, tinham os 4 falecido na Segunda Guerra. E depois eu voltei mais umas 3 vezes para a Rússia, mas aí com outro roteiro. Eu fui lá para minha filha fazer o curso de medicina hiperbárica, que realmente a câmara hiperbárica ela começou a ser utilizada na Primeira Guerra Mundial, né? E ela fez o curso lá, como ela não falava em russo, eu fui para lá e banquei a tradutora e intérprete. E a última vez que eu fui, eu já fui com convite para ficar na Rússia 6 meses, que foi quando eu fui para esse arquipélago, onde a minha família, onde eu imaginava que a família do meu pai tinha sido executada, para ver se eu os encontraria. E foi a partir desta minha viagem que nasceu esse livro, O Tempo Submerso. Interessante. E você pode falar um pouquinho sobre a sua formação e o que a levou a escrever? Como é que foi essa trajetória, né? Então, eu sou normalista, sou professora primária. Naquela época a gente podia dar aula sem precisar de ter faculdade, não é? Quando eu vim para Jacareí, eu tinha recém-completado 18 anos, e aí começaram
comecei a constituir família, a vir os filhos. A minha primeira filha nasceu em Jacareí no primeiro ano do meu casamento, a minha segunda filha nasceu um ano depois, e assim, uma vez por ano, eu tive os meus 4 filhos, 2 meninas e 2 meninos. Aí vocês podem imaginar que entre fraldas, comidas, idas para a escola, para o pediatra, para maternal, eu não tinha tempo sequer de folhear uma revista, um jornal, quanto mais de fazer a faculdade que eu pretendia. Mas eu tenho a formação em francês completa, tenho a formação em russo completa, eu tenho a formação em artes plásticas, que eu fiz na época na Escola Lareira, nem sei se existe mais essa escola em São Paulo. E, assim, eu tive muita sorte em Jacareí, porque logo que eu cheguei em Jacareí, eu comecei a me relacionar com pessoas muito mais velhas do que eu e que me ensinaram muita coisa. Me apresentaram a outras pessoas interessantes, e aí eu fui convidada para fazer uma coluna no jornal, em Jacareí, eu acho que o ano foi em 72. Eu fiz essa coluna e nunca mais parei de escrever, né? Eu fiz uma coluna de crônicas, inclusive falando sobre 7 de setembro, como é que a pátria era importante para nós, recebi moção congratulatória por essa coluna que eu havia feito, participei depois de um concurso também, sobre a cidade de Jacareí, para a gente escrever sobre Jacareí também, o meu texto recebeu o primeiro lugar. Aí depois também teve um concurso de peças teatrais infantis, que foi julgado em São Paulo, eu também recebi o primeiro prêmio, e assim eu fui me mal acostumando a escrever, e escrevo até hoje. Foi assim que a escrita entrou na minha vida. Aliás, ela entrou como tradução dos textos russos que eu vertia para o português. Sim. Mas a senhora é uma grande pesquisadora da história de Jacareí. E seu livro, Jacareí, Tempo e Memória, nos apresenta inúmeros depoimentos e memórias que permanecem vivas apesar do passar do tempo. Poderia nos contar alguma dessas histórias? Gente, eu falo demais, vocês me interrompam, porque senão a gente vai parar na metade das perguntas de vocês. Quando eu comecei a escrever... Desculpem. Quando eu comecei com a coluna no Jornal de Jacareí, simultaneamente, ou mais ou menos no mesmo período, as crianças entraram para a escola. E vinham aqueles pedidos dos professores para falar sobre Jacareí, não é? Quem fundou Jacareí, quais os limites de Jacareí, qual a história do Rio Paraíba, essas coisas que pedem para as crianças em cidade do interior para que escrevam sempre para conhecer a cidade onde moram. E eu já tinha um problema seríssimo de não ter uma pátria. Então eu falei, bom, já que eu não sei nada da minha pátria, deixa eu ver se eu pelo menos eu ensino os meus meninos a conhecerem a terra onde eles nasceram, onde eles vivem. E aí, o grande problema, ninguém sabia nada de Jacareí. A gente tinha aquela história que Jacareí foi fundado por Antônio Afonso e seus 3 filhos, que no fim a gente não sabia se realmente era Antônio Afonso, que tinha sido fundado em 3 de abril, que não era 3 de abril, porque 3 de abril a cidade foi elevada, não é? A vila, na verdade, a cidade de Jacareí nasceu no dia do meu aniversário, 22 de novembro. E aí eu falei, bom, o que eu vou fazer para eu conseguir contar a história dessa cidade para os meus filhos, não é? E aí o professor Benedito Sérgio Lencioni tinha lançado os primeiros fascículos dele, Jacareí, Minha Terra, Minha Gente, se não me engano.
E ali eu comecei a ter algumas ideias e a perguntar para as pessoas que eu conhecia mais velhas o que elas poderiam me contar a respeito do que elas sabiam da cidade para eu ajudar os meus filhos. E com isso, uma pessoa começou a me indicar outra pessoa, e eu acabei entrevistando pessoas que nasceram no século retrasado. A pessoa mais antiga que eu entrevistei tinha nascido em 1892. Ela lembrava de como tinha sido a festa da passagem do século em Jacareí. E aí, todo aniversário de Jacareí, todo 3 de abril, que deveria ser 21 de novembro, todo aniversário de Jacareí eu publicava as entrevistas dessas pessoas. E os anos foram passando, e quando eu vi, eu tinha cadernos, pastas, fotografias, documentos, porque eu não sei se vocês jovens passam por isso, mas os meus filhos, por exemplo, eles não dão muita importância às coisas do meu passado, não é? E assim em Jacareí também, as pessoas me presentearam com coisas tão raras, porque diziam: nossa, você que nem é de Jacareí, está perguntando para a gente como é que foi a nossa vida em Jacareí. Meus filhos, meus netos nunca perguntaram, nunca se interessaram. Então, toma, olha, eu tenho esse recibo de 1920, fica para você. Ah, eu tenho essa revista que a minha esposa assinava, tem uma coleção completa de 1900 e bolinha, fica para você. Ganhei bolsa, ganhei chapéu, ganhei sapato, ganhei doce, ganhei documento e ganhei a história dessas pessoas. E aí, uma vez, um amigo meu chegou e falou assim para mim: olha, Ludmila, não adianta nada você publicar isso aqui em jornal, porque o fim de jornal você sabe qual é, né? Naquela época a gente embrulhava carne, embrulhava lixo e jogava tudo fora, né? Então, ele falou para mim: por que você não publica um livro? Mas olha, gente, publicar um livro de quase 400 páginas, com fotografias, e que só interessa ao pessoal que mora em Jacareí, se não fosse a LIC, se não fosse a Lei de Incentivos Fiscais, que me contemplou com um valor para que eu publicasse esse livro não existiria. E essa história contada desde 1892 até 1950, passando pela Segunda Guerra Mundial, passando pela Revolução de 32, eu não sei, ela não estaria compilada assim, com tanto carinho como o que eu fiz em homenagem a todas essas pessoas que eu entrevistei, que estão nesse livro, que está nas bibliotecas. Ele foi distribuído nas escolas e também está esgotado, porque eu fui contemplada com 1000 exemplares. Então, esse livro, ele é basicamente de história oral? São entrevistas, sequências de... história oral, sim. É história oral, que vocês sabem que para a história oral, principalmente a diretora de vocês, né, que é historiadora, para a história oral ela ter uma validade, ela precisa ser corroborada por vários depoimentos iguais. Então, todas essas pessoas que eu entrevistei nessa faixa etária, todas elas me contaram mais ou menos, aproximadamente, com outros personagens, mas a mesma história. Que Jacareí já teve campo de pouso de avião, que Jacareí já teve hipódromo, que Jacareí já foi Atenas Paulista, que foi o segundo ginásio, não é, do Brasil, foi em Jacareí. O primeiro foi no Rio de Janeiro, o Pedro II, e o segundo foi o do Lamartine de la Mare, aqui. Histórias dos estudantes, a história dos clubes, a história dos jornais, não é? Tudo isso eu tenho não só contado, como quando as pessoas tinham algum documento que corroborasse essa história deles, ou as fotografias, principalmente as fotografias da Revolução de 32 e da Segunda Guerra Mundial, eu coletei tudo isso. Então, não é só história oral, é história oral corroborada por documentos e fotografias.
Sim, só para avisar vocês, esse link aqui do Meet expira em 5 minutos. Aí a gente só vai mudar para outro link aqui e a gente já volta, tá bom, pessoal? Aguardem só um minutinho aí que já estamos de volta. Já voltamos com mais Papo de Aluno. Viu? Ó, foi rapidinho. Estamos de volta com mais Papo de Aluno. E vamos continuar a nossa entrevista. Bom, continuando, Ludmila, a senhora descobriu a pintura com o seu avô, né? Como foi essa descoberta na época? Na época eu era criança, acompanhava meu avô para tudo quanto é parte, né? E o meu avô, ele é formado ele era oficial. E interessante que ele era formado em teologia, ele era teólogo também. Então, na faculdade que ele fez, ele aprendeu a pintar os ícones ortodoxos, que tem todo um planejamento completamente diferente dos santos que a gente vê estampados por aí, não é? E aí eu saía com ele para procurar as madeiras, para preparar as madeiras que iriam receber as pinturas. Ele fez vários ícones para as igrejas ortodoxas que havia aqui em São Paulo. E a têmpera, né, que é uma tinta manufaturada, preparada artesanalmente, com gema de ovo e os pigmentos naturais. E eu fui tomando gosto. Eu queria pintar ícone também, mas ele me disse que mulher não podia pintar ícone, só homem que podia pintar ícone. Então, enquanto ele pintava os ícones dele, eu ficava brincando aí, imaginando, inventando os meus próprios desenhos, as minhas pinturas, e assim entrei nesse mundo de tintas e pincéis que eu adoro. Até hoje, quando eu sinto assim o cheiro da têmpera, quando você abre o pote, você sente aquele cheiro de cravo que é colocado, inclusive, para não dar bolor. Me dá assim um arrepio, não sei dizer para vocês, é uma coisa muito mágica na minha vida, as tintas e os pincéis. Que bacana, que legal. Ludmila, de acordo com o que a gente pesquisou, né, você já escreveu em torno de 13 livros, cada um de um estilo literário assim, diferente, até pela biografia a gente estava vendo assim, vários estilos. Entre todos os seus livros, né, qual você considera o mais significativo para você, lógico, e qual o motivo? Bom, livro é que nem filho, né? Cada um nasce com uma cara, com um temperamento, um nasce de olho escuro, outro nasce de olho claro, mas no fim você acaba gostando deles de uma forma assim, igual, porque cada livro que eu escrevi, ele tem uma história muito significativa para mim, não é? O primeiro livro meu foi o livro que eu escrevi, a peça infanto-juvenil, o musical para teatro, não é? Que é Pitty, o Roubo do Sol. Então, quando eu tive aquele livrinho, deixa eu ver se eu trouxe ele aqui para mostrar para vocês. Quando eu tive ele em mãos, eu fiquei assim... Eu não sei se alguém já escreveu algum livro. Está aqui. Estou apoiando o telefone nele. Está aqui. Quando eu recebi esse livro em mãos, e depois eu vi a peça encenada, eu vou dizer para vocês que eu acho que eu até dormi com ele alguns meses do lado da minha cabeceira, porque eu olhava, reolhava, consertava umas coisas, falava, mas aqui não podia ter escrito isso, tinha que ter escrito de outro jeito, enfim. Foi o primeiro livro, diz que é como o primeiro sutiã, não é? Hoje não se usa mais sutiã, mas na minha época dizia-se que o primeiro sutiã nunca se esquece, não é? Então, meu primeiro livro, assim, guardado com muito carinho, é esse, Pitty e o Roubo do Sol. O outro livro, depois que eu escrevi e que assim, vamos dizer, me projetou como escritora no Vale do Paraíba, foi
esse livro de poesias, Tecei, que é um livro de poesias eróticas, escrito em 1984. E esse livro, assim, eu tenho muitas histórias para contar sobre ele, porque eu não sei, mas naquela época as mulheres escreviam sobre criança, passarinho, o rio, o pôr do sol, e de repente aparece uma russa louca com poemas eróticos, não é? Então eu fui muito entrevistada, com perguntas assim muito engraçadas, tipo, quem foi o teu muso inspirador, como se quando a gente escrevesse, a gente relatasse o diário das relações sexuais da gente, não é nada disso, são emoções que se sente e que sobrevêm ao amor, e ele também nasceu de uma forma assim, muito interessante, porque naquela época aconteciam as Semanas da Mulher, inclusive participei de várias, com a Marta Suplicy, em São José dos Campos, e na época os assuntos eram assim, a anatomia feminina, que o pessoal não sabia que nome dar, não sabia, enfim, foi um tempo muito distante, e se a gente contar agora até parece que é piada, não é? Mas nesses 4 anos que eu participei da Semana da Mulher, era feita no SESC, e as comerciárias pediam os assuntos para a gente tratar. E os 4 anos eles pediram que fossem assuntos sobre a sexualidade feminina, sobre orgasmo, sobre prazer. E no último ano nós nos reunimos e falamos, não, chega, esse é o último ano que a gente vai falar sobre sexualidade feminina. Então eles propuseram, o público propôs a nós, que estávamos organizando, né, essas semanas, que então nós mostrássemos para eles como era representada a sexualidade feminina para nós palestrantes, não é? Então teve fotos de nus, teve peças teatrais que foram escritas, e eu falei, bom, eu vou escrever um livro de poesia erótica, porque eu não conhecia nenhum livro de poesia erótica feminino, sempre os livros de poesia erótica eram os homens falando do erotismo feminino, não as mulheres falando do erotismo que o sexo oposto provocava nelas, não é? E esse livro, ele teve inúmeras edições, acho que teve 4 edições, todas esgotadas. Eu dei muitas entrevistas. O pessoal, deixa eu ver se tem com outra capa. Aconteceu uma coisa muito interessante com esse livro. Está aqui a capa, aquela foi a primeira edição, essa foi a segunda edição. Ele foi feito um livro em resposta aos meus poemas pelo Braga Barros, de São José dos Campos, Sonhos Revelados, e eu recebi uma hora uma ligação da Rádio MEC e falaram, olha, você podia vir dar uma entrevista para a gente aqui no Rio de Janeiro? Eu falei, mas por quê? Como, né? Eles falaram, não, é porque o seu livro, você foi eleita como revelação de poesia feminina do ano de 84. Então, é claro que esse livro também ele tem uma história e ele tem um significado muito grande para mim. Depois, o outro livro, claro, foi o Jacareí, Tempo e Memória, porque eu fiquei amiga de todas essas pessoas que me ditaram as suas memórias, né? Eu conheci as famílias deles, conheci os netos, os sonhos ocultos de amores que não foram realizados. Eu fui nas festas de aniversário deles e fui também nos enterros, nas missas de 7º dia. Então, isso aqui, para mim, é um baú de recordações de pessoas que marcaram extremamente a minha vida. Depois veio o livro do Tempo Submerso, que foi uma catarse, não é? Foram 2 anos que eu mergulhei em pesquisa, em foto, em entrevistas, em correspondência que eu fiz com os amigos que eu entrevistei na União Soviética, e também que teve assim uma repercussão
assim, pequena, porque acho que aqui no Brasil as pessoas não se interessavam tanto pelo comunismo, pelo socialismo e pelo que ele causou de dor no mundo, como, por exemplo, nos Estados Unidos, porque quem foi para a Rússia na mesma época foi a Anne Applebaum, que escreveu o Gulag e que foi prêmio Pulitzer. O meu eu levei 13 anos para uma editora se interessar e publicar, não é? Eu fui para a Rússia em 2003, o livro foi publicado em 2013, mas agora está caminhando, vamos ver. E outro livro do qual eu gosto muito também, que conta minha vida como cronista, são as 100 crônicas escolhidas e alguns contos clandestinos, que eu selecionei das 20 pastas e de mais de 2.000 crônicas que eu tenho escritas nesse tempo todo de jornalismo, foram selecionados por amigos e publicados para comemorar os meus 45 anos de cronista. Mas todos os livros eu gosto muito, todos os livros. Os outros, a maioria... tem os livros infantis também, que eu vou mostrar para vocês, que eu fiz um livro infantil para cada neto. Esse aqui eu fiz para a Alexia. São livros, assim, edição única do autor. Que é a historinha da infância deles. Cadê o outro que eu deixei por aí? Esse aqui, que é da minha última neta, da Lauren, da Loló, minha querida, que mora no Rio Grande do Sul, que deve estar me assistindo agora. Fiz esse livro para ela, porque o nome dela é baseado na floresta de Lothlórien, do Senhor dos Anéis, né? Então, que legal! Tentei escrever para ela, aí já aprimorei a minha técnica, ela já participa das ilustrações. Que bonitinha! Está aqui. E assim vou vivendo, vou escrevendo. Agora eu estou para lançar um livro de textos breves, que foi o que eu escrevi nesses 2 anos de pandemia, que já está com a editora, em São José dos Campos. E estou esperando uma coletânea também, da qual eu participo, que eu ajudei a organizar, que saiu pela União Brasileira de Escritores da Paraíba, que vai ser lançado em Portugal. Então, cada livro é uma história, cada livro é um pedaço da gente aí, posto para o público. Sim, sim. Ludmila, ao longo da sua carreira como escritora, a senhora já recebeu alguns prêmios importantes, como Revelação de Poesia Feminina ou o Troféu Nogueira da Gama, e que certamente proporcionaram uma grande emoção em cada reconhecimento. Algum deles tem um valor especial? Qual a importância desses prêmios na carreira de um escritor? Olha, você sabe que eu não, assim, para dizer a verdade, eu não sou muito ligada a prêmios. Claro que eles te deixam envaidecida, o teu ego cresce, mas o que você quer mesmo, enquanto escritor, você quer ter leitores, não é? Você quer ter um público que leia você. E eu acho que, assim, que nesse sentido, a homenagem que mais me marcou do que os troféus e as placas e o reconhecimento, assim, da mídia, foi o meu nome dado a uma biblioteca de uma faculdade, né? A Faculdade Teresa Porto Marques tem uma biblioteca linda lá, tem todos os meus livros no acervo da biblioteca, e é uma coisa que me orgulha muito, porque eu tive o prazer de ser homenageada ainda viva, poder usufruir da alegria de dizer, gente, tem uma biblioteca com meu nome e eu ainda estou viva, eu posso ir lá falar com os alunos, mostrar meus livros, falar sobre meus livros, porque os prêmios, eles vão ficar na prateleira, não é? E os livros lidos vão ficar na alma das pessoas, vão fazer parte do cotidiano das pessoas de alguma forma. Isso que importa. Bom, e agora já para o encerramento, né? Minha pergunta. Bom, estamos vivendo em tempos de amores líquidos, né? Aqueles que escorrem por entre os dedos feito água. E encontrar alguém para solidificar esse amor é um desafio. A senhora possui uma linda história de amor com seu marido, certo? E pode contar um pouquinho pra gente?
Então, amores líquidos, coisa horrível, né? Amor é uma coisa que tem que marcar a gente pela vida toda, né? O companheirismo, a amizade, o convívio. Mas eu fui casada 3 vezes. O Livingston é o meu terceiro marido. O primeiro, que foi o Antônio Muchagata, eu me casei muito jovem com ele, vivemos 25 anos, todos os meus filhos são filhos dele. E depois de muito tempo, eu reencontrei o meu primeiro namorado. Nós começamos a namorar quando eu tinha 13 anos, ele tinha 15, na escola que nós frequentávamos, o Instituto de Educação Professor Alberto Conte, em Santo Amaro, que era uma escola assim, que marcou a vida de todos nós, que tivemos o privilégio de ter os professores e sermos alunos desse instituto tão querido. E nós começamos a namorar, namoramos 1 ano, e nas férias, a mãe do Livingston faleceu precocemente, e ele foi mandado pelo pai com os irmãos para estudar no internato, em Minas Gerais. E a gente, assim, se perdeu no mundo. Eu fui seguindo a minha vida, fui crescendo com os meus filhos, não tinha notícias dele, até que um belo dia, pelo Orkut, a minha turma do colégio resolveu se encontrar lá em São Paulo. E foi um encontro muito engraçado, porque 46 anos depois a gente levou as fotos nossas de colégio para dizer, ó, eu sou essa aqui que está nessa foto, quer dizer, as meninas adolescentes daquela época, né, todas mães, avós já, mais gordinhas, com cabelos brancos ou com cabelos pintados, né? Os homens barrigudinhos, alguns calvos, era difícil mesmo a gente se reconhecer naquelas crianças do passado. E todo mundo me perguntou, todo mundo sabia que eu namorava o Livingston, né? E você, sabe do Livingston? O Livingston não apareceu, parou. Eu falei, olha, gente, ou o Livingston morreu, ou ele está morando em outro país, porque nunca mais eu tive notícias dele. E vai que um belo dia eu recebo um recado de uma amiga minha, a Linda, que diz assim, Lu, eu achei o Livingston para você, ele tá no Orkut, escreva para ele. E eu escrevi para ele, assim, né, uma coisa bem fugaz, tipo, ai, lembra de mim, a sua namorada do ginásio, tenho muita curiosidade em saber que homem você se tornou, se você é casado, se você teve filhos, onde você está. E essa minha carta caiu na lixeira dele. Ele não viu, e passa um dia, passa 2, passa uma semana, passam 15 dias, nada de resposta, né? Eu falei para a Linda, olha, acho que ele é casado, a mulher dele deve ser ciumenta, porque ele não teve a coragem nem de me responder. Falou, como não? Pois eu me correspondo com ele, a gente conversa pelo Messenger lá. E aí ela falou para ele, escuta, você não respondeu o bilhete da Ludmilla? Ele falou, que bilhete? Ele foi procurar lá no lixo dele, achou meu bilhete e me escreveu. E aí, depois de 46 anos, nós nos reencontramos e resolvemos, ele estava divorciado, eu também, e resolvemos assumir essa história que começou lá em 1963, 62, e estamos casados, já vai para 15 anos. Ele é o meu companheiro agora, espero que o último companheiro. E foi essa história de amor, assim, que atravessou 3 casamentos meus, 3 casamentos dele, e agora estamos juntos. Essa história... Atravessou 2 casamentos meus, 2 casamentos dele, agora estamos juntos no 3º casamento. Sim. A história é linda e concretiza aquilo que todo mundo fala, né? Quando a coisa é para ser, roda e vai no final, né? Acaba se reencontrando. Mas é engraçado, né? E mais legal, assim, a turma ter feito esse reencontro, né?
Mas eu acho que muitas turmas começaram a se reencontrar através da internet, não é? Eu conheço pessoas, assim também, que foram namorados na infância, que se separaram, que acabaram se reencontrando agora, na idade mais madura, e também assumiram a relação. A internet, ela tem muitos pontos negativos, mas ela tem muitos pontos positivos também, sabendo usar bem, né? Ela faz uma união, né? Pois é. Internet. Aproxima, né? Aproxima e separa, porque a criançada hoje também já não quer mais nem saber de ler história, de bate-papo, fica lá cada um no seu WhatsAppzinho, né? Então, mas até como uma faca de dois gumes. Como você mesmo Sim. disse, né? Se você tem netos e filhos que moram fora daqui, moram fora de Jacareí. A gente, acho que ela travou, né? Acho que deve ter caído. Voltou. A gente consegue, pelo menos, comunicar com eles, né? Você consegue se comunicar com eles, acompanha o crescimento. Isso é muito legal, né? Que não seria possível, né? Porque é bacana receber uma carta, acho que ninguém mais recebe carta escrita, mas, ao mesmo tempo, a internet tem isso, né? Ela aproxima, principalmente, assim, família que está longe, amigos que vão morar fora, né? Quando a minha mãe começou a se corresponder com a família dela, as cartas levavam 3 meses para chegar. Então, 3 meses para chegar na Rússia, 3 meses para chegar da Rússia para o Brasil. Então, você se comunicava 2 vezes por ano. Hoje eu falo com eles assim como eu estou falando com vocês, quase que toda semana. Sim, parando para pensar, né? Se não fosse a É tecnologia, se não fosse o avanço da tecnologia, né? A gente não tava aqui. Se não fosse o avanço da tecnologia, a gente não estaria aqui fazendo essa live. É que ia me ouvir. Não ia conhecer vocês, olha que tristeza que seria. Nossa, Verdade. E essa pandemia seria difícil de passar, viu? Nossa Senhora. A gente fechado dentro de casa durante esse período, o que nos restou foi as conversas, principalmente no começo, né, da pandemia, que as pessoas ficaram bem reclusas mesmo. Assim, as reuniões, aniversário, né? Minha sobrinha, tadinha, ela pegou o comecinho da pandemia e fez aniversário, 7 anos. Imagina que ela queria uma coisa. Eu também. A pandemia estragou tudo, porque o meu aniversário é dia 21 de março. Eu já tinha planejado praticamente desde o começo do ano. Só que a pandemia começava no dia 23 de março, começou a fechar tudo. Olha, foi um sonho por água abaixo. Ainda era aniversário de 15 anos. Nossa! Quando vi tudo diferente, os números de casos, de mortes. Mas a minha cunhada fez a festinha. Então, o meu, assim, eu fiquei tão triste. Meu irmão e minha cunhada com ela no apartamento. A gente aqui em casa, um grupo, minha mãe com meu pai, a avó, e cada um no Meet nas suas casas, cantando parabéns. Aí que dó. Nós também comemoramos os aniversários assim, né? Acende a velhinha lá, acende a velhinha aqui, sopra todo mundo junto, eu sou a velhinha. E fecha o... Mas passamos por isso, graças a Deus, né? Graças a Deus. Estamos passando. Aqui para contar a história. Sim. Aparentemente não temos perguntas no chat, né? Então, né? Coordenadora, temos algum recado? Alguns recados finais? Temos recado, claro que temos, a gente não perde a oportunidade de passar recado. Todos os alunos da escola quem não entrou ainda para fazer avaliação de aprendizagem em processo, termina nesse final de semana. Então, vocês precisam, porque os professores estão todos fechando nota, entregam nota até domingo, né? Então, quem não fez prova, quem não fez avaliação de aprendizagem em processo, quem não entregou atividade ainda, corre que ainda dá tempo, tem essa semana para fazer as coisas, tá? A avaliação está lá na sede, só entrar e responder. Se tiver alguma dificuldade de fazer a avaliação, vai lá no postinho. Vai lá no nosso ponto, vai lá no postinho de saúde, né? Vai lá no nosso postinho, lá no prédio antigo Senai, e tem um pessoal lá, eles ajudam vocês. Só não pode ficar sem fazer, tá bom? Sim. Ludmila, antes de encerrarmos,
a gente sempre dá um tempo para o nosso convidado falar uma mensagem para os nossos alunos, uma mensagem de inspiração, de motivo. Davi, quiser focar. Só espera um minutinho aí. Calma aí que eu foquei a pessoa certa. Fica à vontade, agora o tempo é seu. O tempo é todo seu, Ludmila. Fale a sua mensagem aí. Então, a minha mensagem não poderia deixar de ser para conclamar vocês para que leiam, para que escrevam, para que estudem. Eu sempre digo que a literatura me salvou, porque eu sempre fui uma criança muito sozinha, pelos motivos todos que eu já contei a vocês, e se não fossem os livros que o meu avô me lia, as histórias que depois eu comecei a inventar sozinha, com amigos imaginários, com cenário, com participação, sei lá, de cavalos alados, de gnomos, de duendes, eu não sei como é que eu sobreviveria a todas as dificuldades que eu tive, não só na minha infância, como na minha vida adulta também. Eu digo que a literatura sempre me salva, porque, inclusive, eu esqueci de falar para vocês de um livro também que já está no prelo, que chama-se No Útero de Deus, que eu escrevi durante a passagem da minha mãe. Ela ficou 2 anos com câncer terminal, e quando eu voltava para casa, eu tão desesperada, eu não sabia o que fazer, eu escrevia. E nesse livro, No Útero de Deus, eu como que me reconciliei com a vida e com a morte. Entendi que realmente a gente nasce já com o passaporte carimbado para a nossa volta. E eu acho que as pessoas que não leem, elas têm uma vida assim muito restrita, porque os livros te levam a outros continentes, te levam a conhecer outras histórias, te levam a sonhar, te levam a imaginar coisas. E é diferente de você ler um livro ou assistir um filme, porque quando você lê um livro, você mesmo cria os personagens na tua cabeça e você mesmo torce por eles, eles ficam muito mais próximos a você do que através de uma tela de cinema ou de televisão, embora eu goste demais também de ver filmes. Mas a leitura é algo essencial na formação do nosso caráter, é algo essencial na formação da nossa alma, inclusive, porque não importa quem você leia, não importa quando você leia, não importa quanto você leia, o importante é que você leia. E eu sou assim, como é que eu vou dizer para vocês? Eu sou uma testemunha viva do que a leitura, a linguagem faz por uma pessoa que está num outro país, que está perdida dos seus, que poderia tomar caminhos completamente diferentes para compensar a sua solidão, e, no entanto, escolhendo os livros, eu descobri um outro universo que eu habito até hoje. Leiam, crianças, é muito bom. Sim, é muito bom mesmo a leitura. Ludmila, a Daisy Campos acabou de mandar uma pergunta, perguntando o que te encanta no Brasil, o que mais te encanta. Bom, o Brasil é minha pátria. Eu tenho, assim, um amor por este país e por essa terra que assim, me espanta ver que muitos brasileiros, às vezes, assim, não sei, tem um pouco de restrição, tem um pouquinho de vergonha da língua, da bandeira, da brasilidade, de falar com orgulho que são brasileiros. Me encanta tudo, me encantam as pessoas, me encanta a comida, me encanta a natureza, me encantam os animais, me encanta a língua, que é a minha língua, né? O poeta não falou que a minha língua é minha pátria? Então, realmente, hoje, a minha pátria é o Brasil. E eu sou muito grata
a este país, sou muito grata à vida que eu tenho aqui, sou muito grata aos amigos que eu tenho, à receptividade que eu tive, a participação que eu tenho na sociedade, a participação que eu tenho contando um pouco da minha história para os alunos, para os estudantes, abrindo um pouquinho a visão deles para as histórias que nem sempre são contadas, não é? Então, eu agradeço sempre a Deus por estar no Brasil. Já pensou se a gente tivesse sido aceito pela Venezuela, o que seria de mim hoje? A situação ia estar bem difícil, né? Temos mais um recadinho final aí, que a gente vai ter uma próxima live com o Dr. Belmiro Siqueira, mastologista, com o tema Outubro Rosa. É isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais uma entrevista. Quero agradecer a toda a equipe da gestão, a Drica, a Gisele, a nossa diretora, a própria Patrícia, a coordenadora, o diretor Paulo, e a todos os gremistas também, né? E todo o pessoal da escola. Sim, eu quero agradecer a presença de todos. Foi um bate-papo muito bom, muito gostoso. Ludmila, já quero convidá-la já ao nosso papo de aluno presencial, né? Quando estiver aí tudo certo. Você já está convidadíssima para participar. Obrigada. Com certeza. Desse papo de aluno presencial. Tem mais algum recado, Davi? Mais nenhum recado. Maicon, quer se despedir aí? Sim. Obrigado pela presença, né? Por ter aceitado o nosso convite, de conversar aqui um pouquinho com a gente. E obrigado a todos que assistiram aqui até o final, né? Giovana? Com certeza. Agradecer a todos que assistiram e que ficaram com a gente até aqui. E agradecer a Ludmila, que emprestou um pouquinho do tempo dela para nos contar um pouco sobre tudo isso, a história dela. Muito obrigada, viu, Ludmila? Deus abençoe. Coordenadora? Eu gostaria de agradecer a todos. Essa foi uma noite maravilhosa, especialmente a Ludmila, que uma história riquíssima. Como a gente... Depois você dá uma oportunidade, você dá uma olhadinha no chat, o quanto de elogios, né? A você, a sua história, a forma como você foi crescendo e se adaptando a tantas adversidades, né? E hoje, aí, essa oportunidade de nos contar e de traduzir isso para os seus livros, né? Que é o importante deixar toda essa história registrada, né? Para que no futuro a gente possa continuar admirando o seu trabalho sempre. Eu queria agradecer a todos que participaram com a gente, que acompanharam a nossa live, e deixar um beijão grande para vocês do Grêmio, sempre aqui firmes nas nossas lives. Quero também convidar todos para a próxima live, que é do Dr. Belmiro. Ele é um médico mastologista aqui de Jacareí, né? E vai falar com a gente sobre o Outubro Rosa, que é um assunto bem importante. A gente vem comemorando, né, tanto o Setembro Amarelo, o Outubro Rosa, e iremos comemorar o Novembro Azul. Acho que são 3 temas bem importantes aí, né? E é isso. Obrigado a todos. E vamos para a nossa próxima live agora, né? Com certeza. Obrigada, Ludmila. Sim. Ludmila, se você quiser se despedir. Pode. Gente, muito obrigada. Eu fiquei muito feliz e honrada, porque se tem uma coisa que eu gosto de fazer, é de conversar com as pessoas. Gosto demais, principalmente quando são jovens e quando são pessoas assim que têm essa iniciativa de fazer um programa tão interessante como vocês fazem. Parabéns à escola, parabéns a vocês. Estou sempre à disposição quando precisarem de mim. Parabéns também. Obrigada também a todos que nos prestigiaram com atenção. E só uma coisinha que eu quero perguntar. Esse programa ele vai ficar gravado? As pessoas que fica não tiveram gravado. oportunidade de entrar? Tá. Sim, fica gravado. A gente vai postar no YouTube também. A gente tem um canal no YouTube lá. Para quem quiser assistir também por lá, pode assistir por lá. Tá bom? Tá bem, tá bem. Beijo para vocês. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Até a próxima. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um Papo de Aluno e até o próximo. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.